Vamos conversar sobre identidade social e movimentos sociais? Antes de tudo, precisamos entender o que é ser um indivíduo e quais os seus aspectos. O indivíduo consiste num ser individual, conhecido pela sua existência única e indivisível. Mas para isso, devemos levar em conta alguns aspectos. Aspectos estruturais biológicos, genéticos e fenotípicos. Aspectos comportamentais públicos, como atividades fisiológicas, expressões faciais e corporais, ações motoras e verbais. Aspectos privados, como sensações, necessidades, emoções e pensamentos. Enquanto indivíduos, estamos imersos em um ambiente que propicia uma base para a constituição da nossa identidade. Essa identidade torna-se, assim, fruto de um processo de socialização. É importante reconhecer que cada indivíduo é único por exibir singularidades e um conjunto exclusivo de características compartilhadas. No campo da psicologia, a subjetividade é compreendida como a essência do ser humano que o diferencia de outros seres e objetos. É a singularidade de cada indivíduo, construída por meio de suas vivências, cultura, relações sociais e histórico pessoal. Se te perguntassem quem você é, a resposta poderia parecer óbvia e talvez você respondesse declarando o seu nome. Ela nos identifica dentro da sociedade. Mas a identidade social não se limita ao registro social como ele está nos documentos de identificação e, portanto, não é única. Ela depende do grupo social ao qual pertencemos. Exemplo, dentro do grupo familiar, podemos ser identificados como o filho, o irmão, o pai ou a mãe. Dentro da sociedade, pode ser o médico, o estudante, o professor, o agricultor. A identidade social é o sentimento de identificação com um determinado grupo social. É a importância que o grupo a qual pertencemos tem para nós. Quanto mais nos identificamos com o grupo, mais ele definirá a nossa personalidade. As normas e os valores do grupo serão compartilhados pelos seus membros. Por outro lado, quanto mais importantes forem considerados, mais serão respeitados. Segundo o sociólogo alemão Max Weber, as instituições sociais são mecanismos criados para integrar o indivíduo à sociedade. Elas garantem, portanto, o que Weber chamou de coesão social, o que é o modo como a sociedade une os seus membros unitários de um corpo coeso unido, ou seja, a coesão é o que torna a coletividade uma sociedade. Uma instituição social é uma estrutura organizada, de longa duração, marcada por padrões de comportamento delimitados por normas, valores e práticas específicas. A família é a instituição mais importante na construção da identidade de um indivíduo, pois dependendo da forma com que foi acolhido afetivamente pelo grupo familiar, ele terá sucesso ou fracasso no desenvolvimento de uma personalidade que lhe garanta a gestão da sua vida em sociedade. É também considerada a primeira instituição social que, em conjunto com outras, busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus membros e da coletividade. A família é vista como um sistema social responsável pelas transmissões de valores, crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades. Quando falamos sobre diversidade, não podemos deixar de abordar a questão sobre sexo, sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero, que ainda hoje é bastante controversa e polêmica. Essa discussão é relativamente antiga, começando nos anos de 1960. O termo sexo foi utilizado para referir-se à descrição anatômica, portanto, para a identificação da natureza masculina ou feminina daqueles que possuem genitais e estruturas corporais biológicas de macho ou fêmea. Esta é uma classificação binária que não admite fluidez e que vigorou até meados dos anos 1950 com a Revolução Sexual. No entanto, ainda biologicamente, devemos considerar os intersexuais, substituindo o termo obsoleto hermafrodita. Quanto ao gênero, seria a construção social dos papéis, gostos, interesses, valores, modo de falar e vestir atribuíveis ao masculino e ao feminino, quando convivemos e nos identificamos com pessoas detentoras de tais características. A identidade de gênero diz respeito ao modo como o indivíduo se percebe, se enxerga, reconhece, identifica e se sente e se aceita quanto os atributos cognitivos e comportamentais, que desenvolveu de maneira independente do sexo anatômico. Os cisgêneros são pessoas que têm uma identidade de gênero correspondente ao seu sexo biológico. Um homem é cisgênero se o seu sexo biológico e a sua identidade de gênero forem masculinas, independente da sua orientação sexual. Já transgênero é uma expressão usada para pessoas que assumem um gênero não correspondente ao sexo biológico. Dentro do guarda-chuva transgênero, encontram-se pessoas transexuais, travestis, por exemplo.
A orientação sexual é um termo utilizado para designar as características físicas e comportamentais pelas quais o indivíduo irá se atrair, emocionalmente e fisicamente. Heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual. Movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação do direito ao voto. Hoje, os movimentos sociais baseiam-se, em grande parte, nas pautas identitárias, que representam categorias como gênero, raça e orientação sexual. Ao pensar-se nos movimentos sociais à luz de pensadores da filosofia e da sociologia, é impossível apontar um consenso. Alguns sociólogos, como Marx, Weber e Durkheim, viam nos movimentos sociais a sustentação de uma revolução, a institucionalização de um novo poder burocrático e até a maior coesão social. Por outro lado, temos pensadores ligados ao conservadorismo, como o filósofo Gustave Le Bon, sociólogo francês Gabriel Descartes e o jornalista espanhol José Ortega. Para esse grupo, os movimentos sociais, como movimentos de massa, tendem a seguir caminhos irracionais que perturbam a ordem vigente. Talvez o mais antigo movimento de massa, como um princípio de movimento social, tenha sido a queda da Bastilha, que marcou a Revolução Francesa em 1789. Outro grande movimento de massa que se tornou um movimento social organizado foi o movimento sufragista, considerado parte da primeira onda do feminismo, movimento organizado por mulheres que reivindicavam o seu direito ao voto e à participação cidadã na política. Na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial, novos coletivos, ações e movimentos surgiram por todo o mundo. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltou-se contra um injusto sistema de segregação racial que garantia privilégios à população branca e retirava os direitos da população negra, tratando essa camada como uma horda de cidadãos inferiores. A população LGBTQ+, também entrou em cena para reivindicar o direito de expressar-se livremente e de não ser julgada ou segregada por isso. Um grande movimento social foi ocorrido no bar Stonewall, em Nova York, que resultou em um confronto com a polícia e deu origem à Parada do Orgulho Gay. Nos dias de hoje, existem alguns movimentos importantes, como movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimentos ambientalistas, movimentos de luta contra a homofobia e a transfobia, como o movimento LGBTQ+.